Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como tema restituição. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo de Joel, melhor falando, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 18 a 27, que diz assim: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Irmãos e irmãs, antes do Senhor trazer a restituição ao povo de Israel, o profeta Joel, ministro da época do rei Joás, visualizou uma invasão de gafanhotos, locustas, gafanhotos, pulgões, lagartos e insetos vorazes, profetizando uma invasão de exércitos inimigos. E essa realidade hoje pode ser constatada nas crises financeiras. Eles agem contra patrimônios, casa, carro, provocam acidentes, destroem famílias, casamentos e comunidades, gerando miséria, desmoralizando, sujando o nome, provocando vergonha, luta, dor, angústias e até suicídio. Se você vive ou viveu a ação de um desses gafanhotos, cortador, migrador, devorador ou destruidor, que arruína o fruto do seu trabalho, aumenta os seus prejuízos, traz falência e fere a sua vida e da sua família, trazendo vergonha, dor, lamento, pranto, luto, assolação, miséria, desemprego e tristeza. Saiba que viveremos a restituição do Senhor. Você crê nisso? Cada gafanhoto representa forças diabólicas que agem patrimônios, bens, salários e riquezas. Por exemplo, o cortador atua na vida material do desobediente, come a renda, destrói o salário. Come através do cigarro, das bebidas, dos jogos, remédios, eletrodomésticos, o carro quebra, as roupas se estragam, joga fora o dinheiro. O migrador, inconstante, ele age com prejuízos e despesas inesperadas. O devorador representa os arrasadores, geram miséria, dor, dívidas, prejuízos, fome, insônia e desemprego. As suas vítimas têm as suas casas e bens tomados, não conseguem pagar os compromissos, são envolvidos em negócios desonestos e perigosos. Os seus bens são levados ao leilão, sofrem ameaças de morte por dívidas, ficam sem crédito, sem moral e sem valor. Só contam miséria e desgraça. As portas se fecham,
são despejadas e tudo o que fazem é em vão e são levadas ao alcoolismo e às drogas. O destruidor induz ao suicídio, desastres, morte, pavor. Só restam cinzas. Contudo, Deus abençoa de 4 maneiras tudo o que fazem por ele e pela sua obra. Lucas 6:38. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a Bíblia fala: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Os gafanhotos comem 24 horas sem parar, defecam na mesma hora, sujando tudo. E quando agem na vida do homem, sujam seu nome, deixando-o sem crédito, sem moral e sem honra. Naquela época, a invasão dos gafanhotos aconteceu, porque o povo parou de contribuir. E a Bíblia fala, em Joel 1,13, cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Mas como o povo venceu o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor? O segredo da vitória sobre os gafanhotos foi a entrega do dízimo. Só o dízimo repreende e impede de agir no patrimônio, nos bens e nos salários, cuja garantia de Deus está em Malaquias 3, versículos 10 a 11, que diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus convida o homem a obedecer, sendo fiel dizimista. Neemias 10, versículos 38, fala: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Irmão e irmã, a obediência faz abrir as janelas do céu, jogando por terra o poder dos gafanhotos. 2 Coríntios 9, versículo 5 diz: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E em Joel 2,14 diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Lembrem-se que as razões que impedem o viver abundante são as seguintes: não aplicar os conhecimentos bíblicos nas finanças. Mateus 7, nos versículos 24 a 26, está escrito: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Em segundo lugar, não ser dedicado e diligente no trabalho. Em Provérbios 24, nos versículos 33 a 34, está escrito: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobreviverá a tua pobreza como ladrão
e a tua necessidade como um homem armado. Terceiro lugar, a falta de sabedoria nas coisas básicas. Em Provérbios 24, nos versículos 2, 3 e 4, está escrito: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Ainda, não ser dizimista e ofertante fiel à obra de Deus. Provérbios 3, versículos 9 e 10, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Trabalhar aos domingos. Domingo é primícia. Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E eu digo a você, que você e eu somos chamados a prosperar. Deus quer o melhor para cada um de nós. E o Senhor irá restituir tudo o que os gafanhotos levaram. Devemos lembrar que para Deus não há limites, não há impossíveis. Está escrito, 1 Samuel 2, versículos 6 e 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Aceite a prosperidade como direito divino. Você e eu nascemos para conquistar. Os caminhos de Deus fogem à nossa compreensão. Em Efésios 3:20 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O pecador ajunta para dar ao que agrada a Deus, porque em Eclesiastes está escrito, Eclesiastes 2, versículos 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Meu irmão e minha irmã, neste ano ainda que estamos, e já agora no primeiro dia do mês de agosto, Deus devolverá tudo o que o diabo lhe tomou, e você jamais será envergonhado. Em Joel 2, versículos 23 a 27, nós vemos: alegrai-vos, pois os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que vos enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus te convida neste ano para que você venha crescer em conhecimento, sabedoria,
e diz que crescerão os frutos da tua justiça. E Deus te convida a saborear os frutos da vitória financeira. Deus é próspero, abundante, farto, completo e pleno. Irá abrir perspectivas de negócios e de realizações. Deus irá liberar bênçãos retidas e abrir portas fechadas. Saiba que Deus ensina a economia mundial. Ou melhor falando, saiba que Deus ensina que a economia mundial e a economia da Bíblia são completamente diferentes. Porque o justo é amparado por Deus. Salmo 37, o versículo 25 e o 28 diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. O justo tem a garantia do sucesso. Salmo 1, versículos 1 a 3. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O justo tem estabilidade e segurança. Isaías 33, versículo 6, nós vemos o seguinte: Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. E Deus quer restituir na sua vida tudo que foi roubado em compras e vendas de imóveis, tudo que foi perdido em outras negociações comerciais. Deus quer que o seu nome seja limpo. Deus quer que você tenha restituído os seus bens furtados ou roubados. Deus quer entregar a você a restituição da sua saúde, a alegria e a paz de espírito, uma família abençoada, uma porta de emprego, devolver-lhe uma empresa que tinha sido decretada a falência, quer devolver a você a casa ou o seu apartamento, a chácara, o sítio ou a fazenda ou ainda o crédito. Por isso, nesse dia de hoje, nós vamos orar e clamar ao Deus da restituição. E você vai falar assim comigo: eu recebo a minha restituição. Eu oro a palavra de Gálatas 3, 13 e 14, em que Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim, em Jesus Cristo, a fim de que as recebêssemos pela fé. E eu declaro que o Senhor se mostrará zeloso da minha casa, e as suas bênçãos me alcançarão. Eu e a minha família seremos honrados, colocados por cabeça e não por cauda. E eu tomo posse que a partir de hoje eu viverei a restituição do Senhor em minha vida financeira, familiar, conjugal, espiritual, física e sentimental. O Senhor restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. Eu e a minha casa comeremos abundantemente e nos fartaremos, porque o Senhor nos prosperará, enriquecerá, e todos saberão que eu tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu vou viver todas as promessas superiores em Cristo Jesus. Eu viverei a restituição de tudo que me foi roubado ou perdido nos anos anteriores de assolação, opróbrio, miséria, dor e vergonha. E eu saberei que o Senhor Deus está comigo
que não há outro além dele, e eu não serei mais envergonhado. E por isso, nesse dia de hoje, eu tomo essa palavra no meu espírito e também tomo posse de todas as bênçãos apostólicas e começo agora a viver um novo tempo. Começo a viver esta grande restituição. Agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você ouviu essa mensagem e sentiu no coração de entregar a sua vida a Jesus, ou então, se você que está fora dos caminhos do Senhor, quiser retornar à casa do Senhor, você vai me ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Repetindo o telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. Você também poderá ver outras mensagens tanto na página do YouTube como do Facebook, cujo título é Igreja Poder de Cristo. E desde já eu agradeço a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.